Olá, crianças! Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre potenciação. Essa aula passou no Centro de Multimídias no dia 11 e como eu não tinha entrado ainda nesse assunto com vocês, alguns alunos podem ter ficado meio perdidos na hora da aula. Então, eu vou passar para vocês o que é a potenciação e como que utiliza ela, tá bom? Então, o que vem ser a potenciação de números naturais? É quando ela é usada quando você multiplica vários fatores iguais. Então, é uma forma abreviada de você representar essa multiplicação. Então, você tem vários números iguais se multiplicando. No caso aqui do exemplo, é o número 3. Então, eu multipliquei o 3 4 vezes. Então, para fazer uma forma abreviada dessa multiplicação, nós usamos a potência. Então, onde o número que está sendo multiplicado vai ser chamado de base. É um número grande. E a quantidade de vezes que você vai multiplicar esse número, nós colocamos ele pequeno na parte de cima do número. E ele é chamado de expoente. Então, o número que está sendo multiplicado vai ser chamado de base e o número que fica em cima é a quantidade de vezes que ele aparece multiplicando e leva o nome de expoente. O resultado dessa multiplicação, que no caso aqui deu 81, é chamado de potência. Como que se lê uma potência? Nesse caso, 3 elevado à quarta potência. O expoente nós falamos em forma de ordem. Então, nesse caso, como é 4 é quarta potência. Outro exemplo, número 4 multiplicando. Então, a base vai ser o número 4 e o expoente vai ser quantas vezes o número vai aparecer multiplicando por ele mesmo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ele está multiplicando 5 vezes. Então, 5 vai ser o expoente. O resultado, que é 1024, esse resultado é da multiplicação do número 4. É chamado de potência. Como que se lê? 4 elevado à quinta potência. Agora eu vou falar sobre quadrados perfeitos. Antes de eu introduzir, antes de eu falar de quadrados perfeitos, eu vou ler a história que fala sobre isso. Se vocês quiserem acompanhar, quem tiver o livro de matemática, ele tá na página 61 do livro didático. Então, ele tá falando sobre um pouco da história. Por volta de 530 a.C., na ilha de Samos, no mar Mediterrâneo, os pitagóricos formaram um tipo de sociedade secreta que estudava filosofia, música e matemática. Eles representavam os números naturais com pedrinhas ou pontos, dispondo-as em determinados padrões geométricos, formas geométricas, né? Ao fazer essa representação dos números, eles descobriram, por exemplo, que algum deles podiam ser obtidos arrumando as pedrinhas igualmente espaçadas, de modo que a configuração lembrasse um quadrado. Então, uma pedrinha, 4 pedrinhas e 9 pedrinhas. Então, 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1, dá 1 elevado ao quadrado, em forma de potência.
4 pedrinhas. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2. Eles dispunham de forma que formasse um quadrado. E eles perceberam que eles podiam fazer isso quando você multiplica um número por ele mesmo. Então, quando o expoente é 2, quando ele está multiplicando o número por ele mesmo. Observe a sequência dos números quadrados perfeitos. Então, o resultado dessa potência dá um quadrado perfeito. Então, 1 vezes 1 dá uma pedrinha, 2 vezes 2 dá 4 pedrinhas, 3 vezes 3 dá 9 pedrinhas, e o formato deles é um quadrado. Então, podemos associar a sequência dos números naturais a essa sequência de quadrados perfeitos, de modo que cada número natural corresponda a um único número quadrado perfeito. Então, o resultado dessa potência, eles são chamados de quadrados perfeitos. Então, vamos lá. Quadrados perfeitos. Todo número multiplicado por ele mesmo, o resultado nos remete à área de um quadrado. Então, qual é a área de um quadrado? É lado vezes lado. Ou lado ao quadrado. Agora, nós vamos ver os exemplos de quadrado perfeito. Então, o número 5. 5 vezes 5 é igual a 5 na base e 2 é o expoente. É a forma de representar a potência dessa continha. E a potência, que é o resultado, é 25. Como que se lê? Pode-se ler 5 elevado à segunda potência, ou, como ele é ao quadrado, pode-se dizer 5 elevado ao quadrado, ou simplesmente 5 ao quadrado, que é o mais usual. Outra forma também especial de se dizer é quando a potência é 3, quando o expoente é 3. Então, quando um número é multiplicado por ele mesmo 3 vezes, o resultado nos remete ao volume de um cubo. No livro, nessa mesma página 61, na parte de baixo, ele está falando sobre o expoente 3, que são os dois que têm uma forma variada de falar. Primeiro é o 2, que é ao quadrado, e quando o número é multiplicado 3 vezes por ele mesmo, nos remete ao volume de um cubo. Então, tem aqui, ó, um cubinho, 1 elevado a 3. 2 elevado a 3 dá 8 cubinhos. 3 elevado a 3 dá 27 cubinhos. E 4 elevado a 3 dá 64 cubinhos. Como que se lê? 2 elevado à terceira potência, ou 2 elevado ao cubo, ou simplesmente 2 ao cubo, que é o mais usual. Eu falei assim, é que o resultado da potência, quando o número é elevado a 3, a terceira potência,
é chamado de ao cubo porque ele nos remete ao volume de um cubo. Qual é a fórmula do volume do cubo? Profundidade vezes altura vezes a base. Como está aqui, ó. Profundidade, que é esse aqui. A altura. E a base. Então, base, profundidade e altura. Então, aqui tá alguns números que são uma sequência de números cúbicos, que são os resultados. Então, é 1 elevado à terceira dá 1, 2 elevado ao cubo dá 8, 3 elevado ao cubo dá 27 e 4 elevado ao cubo dá 64. Agora, nós vamos falar sobre potenciação com a base 10. Então, quando temos a base 10, nós podemos simplificar também essa base 10 por potência. Então, por exemplo, nós já fizemos a decomposição de números. Então, tem um número aqui, 13.489. Vamos decompor esse número. Então, nós vamos respeitar o que? A ordem de unidade, dezena, centena, unidade de milhar, centena de milhar, dezena de milhar. Aqui no caso do 13.489, nós vamos decompor. Então, caso da dezena de milhar, é 1 vezes 10.000. A casa de dezena do milhar, 3 vezes 1.000. Casa da centena, 4 vezes 100. Casa da dezena, 8 vezes 10. Então, quantas vezes aparece o 10.000? Uma vez, então é 1 vezes 10.000. Quantas vezes é multiplicado por 1.000 para dar 3.000? 3. 3 vezes 1.000. Quantas vezes aparece o número 100? 4. Então, é 4 vezes 100. Quantas vezes aparece o número 8? É multiplicado 8. 8 por 10. E o 9 é a unidade. Nós podemos simplificar na base 10, usando a potência. Então, quantas vezes é multiplicado por 10 para dar um resultado de 10.000? Então, é 4 vezes. Você vai multiplicar 4 vezes o número 10 para dar o resultado de 10.000. Aqui, quantas vezes você multiplica o 10 por ele mesmo para dar o valor de 1.000? 3 vezes. Então, você vai colocar o 10 na base e quantas vezes é multiplicado para dar esse resultado de 1.000. Aqui no caso, quantas vezes o 10 é multiplicado por ele mesmo para dar o valor de 100? 2 vezes. Então, você vai usar a potência. A base é 10. E quantas vezes ele multiplicou? 2. Aqui, quantas vezes ele multiplicou o 10 para dar 10? Uma vez só. Ele não houve a multiplicação, é só ele mesmo, uma vez só. Então, a gente coloca 1. No caso do 1, não é usual. Pode deixar sem.
No caso da potência com a base 10, nós podemos verificar também a regularidade. Não só na base 10, mas já que estão utilizando o 10, vamos tomar como exemplo. Então, eu falei, 10 elevado a 4 é porque você multiplicou o 10 4 vezes. O 10 elevado à terceira potência, ou ao cubo, significa que você multiplicou o 10 3 vezes. 10 elevado ao quadrado, você multiplicou 2 vezes. 10 elevado a uma potência, uma vez só, aparece o 10. E 10 elevado a zero é igual a 1. Como nós verificamos essa regularidade? O resultado da multiplicação dividido pela base. Então, quando você pega o resultado da potência e multiplica, e divide pela base, vai dar o da outra potência, da potência abaixo. Então, vai dar exatamente o valor da potência abaixo. No caso aqui, ó, 10 elevado a 4. Vocês verificam que tá abaixando, ó, 10 elevado a 4, 10 elevado ao cubo, 10 elevado ao quadrado, 10 elevado a 1 e 10 elevado a 0. Então, ele tem uma regularidade. Quando você divide, dá exatamente o valor de baixo. Alguns conceitos importantes que vocês têm que saber. Qualquer número natural elevado a 1 vai dar ele próprio, a própria base. Então, não importa qual seja o valor. Se ele está elevado a 1, vai dar ele mesmo. Outro conceito importante. Qualquer número natural elevado a zero, o resultado será sempre 1. Não importa o valor. Qualquer valor de número natural que estiver elevado a zero, o resultado da potência vai ser 1. E outro conceito é o número 1. O número 1, quando ele multiplica por ele mesmo, vai dar sempre 1. Não importa quantas vezes o 1 for multiplicado por ele mesmo, o resultado vai ser sempre 1. Então, com base nesses conceitos e nessa aula que eu expliquei, eu vou passar alguns exercícios e lá no Classroom para vocês treinarem, tá bom? Até a próxima.